Olá, boa noite, minha gente. Estamos aqui para a nossa live das 19 horas, hoje com o professor Kleber Reis, do Palestras Lúdicas BA. Ele revive memórias afetivas de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito lúdica, e vocês vão ver uma grande apresentação a respeito das parteiras, benzedeiras e das rezadeiras. Esses mistérios, esses segredos, tudo isso que ronda essa tradição que é tão nossa, né, que é tão brasileira, ele vai fazer essa abordagem hoje. Muito boa noite, meu povo. Pequeno Pex, boa noite. Boa noite, Rosana Almeida, Adriano Silva, Tailine. E aí, Tailine? Carlito Góes, Tiago 25. Boa noite, Ivana Menezes. Barreto Hotmail, boa noite, meu amor, boa noite. Ramses Toy, meu querido, boa noite também. Ó, seus posts estão bombando, viu? Estourados. Todos que você me manda eu compartilho. Tortas e bolos, dicas, tortas e bolos de casa. Boa noite. Boa noite a Rafael Manga. E aí, rapaz, como vai? Boa noite também, Caroline, professora 04. Juliana Vidal Oliveira. E aí, Ju, tudo beleza? Linda, muito obrigada, muito obrigada. Pequeno Pex, estamos juntos, sim. Bia Drica, boa noite. Litoral Norte Notícias, boa noite. Boa noite. Ah, prata brilha mais que ouro. Oh, graças a Deus, meu Deus, fui promovida de prata para ouro por tortas e bolos de casa. Oh, coisa boa. Emilene Franca. E aí, minha preta? Como tá você? Felinho, Felinho, como tá, Felinho? Boa noite. Ariadne Medeiros, boa noite também, boa noite a todos. Bem, e antes mesmo de começar com o professor Kleber, eu devo falar da nossa programação de amanhã. Amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, a gente vai ter... Boa noite, meu o quê? Meus meus beijos, né, Milene? Tamara Bispo, Carla, Inácio Luan, Carolina Cerqueira. Vou bem, prata. Pois é. Antes de colocar, amanhã a gente vai ter Bicha Poeta. Ele é um cara que faz poesia e milita contra o racismo, a homofobia, a xenofobia e todas essas coisas horrorosas. Adriano Silva disse que eu pulei de ouro para diamante. @bicha preta amanhã, viu, gente? Isso, professor Kleber. André Ramos, síndico. Vamos lá, Lu Araújo. Boa noite, Lu. Tudo bem, minha irmã? Como tá? Como vai, como tá? Como tá a voz me ser? Se vai bem de saúde, oh, pra mim é prazer. Que lindo. Que coisa linda, que coisa linda. Tia Tonha, Delícias Caseiras. Flávia Paim, meu amor, um beijo. Um beijo. Kleber, Michele, Grace Kelly. Olha isso. Folha não tem nada. Quem é você e o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sua Aruni. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sou Aruni. Kosi Ewe, Kosi Orixá, eu, Orixá.
Sem folha não tem som, sem folha não tem som, folha não tem fé, sem folha não tem fé, sem folha não tem nada, sem folha não tem nada. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sou Aroni. Oh, graças a Deus, professor Kleber Reis. Que coisa linda! Que coisa mais maravilhosa! Olá, Dani! Ah, eu tô tão emocionada que eu não consigo nem falar, professor. Boa noite! Boa noite, querida. Como está? Tudo bem? Eu tô emocionada, arrepiada aqui, tá todo mundo, ó, Tiane Cris, Lívia, Lu Araújo, Bisa Off, Adriano Silva, Felinho, Sacroft, Roseli, Ellen, Stefano Leonardo, muita gente aqui, já tá todo mundo apaixonado. Magner, Fátima Queiroz, Rita Musicista, Mônica Hidro, professor, que coisa linda, que cenário lindo. É Tá, assim, minha gente, né? gente. É assim que acontecem as apresentações do Palestras Lúdicas BA, pelo professor Kleber Reis. Ele pensa em tudo. Professor, que coisa rica! E é nesse ambiente que trabalham as rezadeiras, as parteiras e as benzedeiras. Como é esse trabalho, esse segredo, esse mistério, professor? Conte pra gente. Pois é, Daniela Prata. Primeiro, quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Você abrir as portas da sua casa para nos receber com tanta generosidade, com tanto carinho, tanta ternura e com esse brilho lindo que só você tem no olhar. Parabéns. Ai, obrigada. Pois é, Dani. Hoje nós estamos contemplando a face do sagrado. Todas as vezes que eu vou falar sobre as rezadeiras, benzedeiras, eu tenho muito cuidado porque realmente é um momento de reverência ao que há de mais importante nesta vida, que é a nossa fé, é a nossa ancestralidade, é o nosso valor maior. Pois é, e é nessa atmosfera, como você falou, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Kleber Reis, idealizador do ciclo de palestras lúdicas e memórias afetivas. Ele acontece às sextas-feiras, como não está acontecendo agora por conta da situação do distanciamento social. Estamos aqui atendendo ao convite de Daniela Prata para falarmos um pouco sobre o universo das rezadeiras, benzedeiras e parteiras. Mulheres guerreiras, mulheres lindas que com a sua força ancestral e a sua mão, as suas mãos lindíssimas, fazem com que a vida brote em nosso universo. E é para isso que estamos aqui, Dani. Muito obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um recado aqui já, ó. Marcelo Gabriel, tem muita gente aqui. Lu Araújo, pena que é um trabalho esquecido. Rezadeiras, benzedeiras, eu fui muito benzida. Pequeno Pex, Zezé Show. Pequeno Pex está dizendo, você é show, professor Kleber. Aqui também, Psicologia na Veia, Josué Bonfim, Lu Araújo, Ediane, Tama Pitânia, Brito Jussivaldo, Tia Tonha, Adilson 1047, Felinho tá dizendo, ô Quearô, Vero Boni, ô Quearô, pois é, e isso tudo você traz, professor, pra gente de volta, né? Como se a gente pudesse de novo inserir, aliás, a gente pode, né, se inserir nesse mundo que já está inserido na gente, na verdade, dentro da nossa ancestralidade, dentro de nós mesmos. Perfeito, Anny. Pois é. O nosso objetivo maior, nosso objetivo central é o resgate das memórias afetivas, o resgate da cultura através das memórias afetivas, das narrativas orais e das crenças populares. E esse projeto, ele tem um caráter muito interessante, que desde o início eu percebo que ele por si, ele se comunica com as pessoas, sabe? Todo mundo que vai até lá, a partir do ambiente, ou seja, a ambientação contribui para que as pessoas se sintam em casa e elas comecem a permitir que essas memórias ancestrais venham à tona. E é a partir daí que ele acontece. Nós temos esse cuidado, muito legal, muito legal. Agradeço a presença de todas as pessoas que aqui estão. A Tabac Turismo está dizendo aqui, excelente tema. Aqui, Magher, muita sensibilidade. Todo mundo, Jazimei Dandara Oficial. Felinho diz que tem lindas lembranças das rezadeiras. Joel Santos, boa noite, povo de Deus. Sueli Sardinha também aqui presente.
Enfim, professor, eu fui tão rezada quando eu era pequena. Minha mãe me levava e aí ela fazia aquele negócio com a ruda, era a coisa mais linda. Eu sou criada nisso e até hoje, oi, Mano Pink está dizendo boa noite também. Boa Oh, noite, Ana. graças a Deus. Henrique Cueca e ainda aqui Jazimei. Boa noite, amados. Lindo trabalho, professor Kleber Reis. Daniela, parabéns pelo tema. Parabéns ao professor, parabéns ao professor, que o tema veio da cabeça dele. Ele trouxe algumas opções. É muita criatividade que você tem também, viu, professor Kleber? Daniela, é o seguinte, eu acho que nós comungamos de algo muito bacana, que é a entrega. Eu acho que essa entrega que você tem, eu tenho isso muito parecido com você. Por isso que eu lhe propus algumas temáticas e digo, não, o que Dani escolheu para mim tá massa, porque eu acredito muito nessa força ancestral que você traz também, sabe? Eu acho isso muito lindo, você está sempre vibrando, você se conecta com ele constantemente, você vem com a alma. Então, eu acho que quando a gente entrega a alma, o que há de melhor no universo faz com que a gente seja contagiado de forma bacana, não é verdade? Com certeza. Eu acho isso lindo, Dani. Pequeno Pex diz, professor Kleber Reis é um gênio. Também estamos sendo assistidos direto de Catu. Aqui Priscila Fonseca, André Bahia Retrô, Jazimei, Eduardo de Catu. E muita gente, Salgados Júnior, Lívia, todo mundo encantado. E é nesse universo que elas trabalham, né? A Tabaque Turismo diz assim, grande pesquisador cultural. A empresa privada precisa apoiar esses projetos maravilhosos. Toda razão, Atabaque Turismo, toda razão, Com toda certeza. razão. E ele, o Dani, a Tabac Turismo foi é uma pequena empresa de turismo. Nós já conversamos. É uma pequena empresa de turismo direcionada exclusivamente para a pessoa idosa. Eu também acho de uma sensibilidade extrema, sabe? Muito legal esse trabalho que eles fazem, muito legal, com o Wagner Grehal. Muito bonito. E ele acreditou desde o início. Estamos há 3 anos e ele está conosco há 3 anos, acreditando, sabe? Incentivando mesmo. A gente sabe que esse é um momento difícil para o turismo, então, que é um segmento muito que necessita de pessoas, não é verdade? Que precisa que as pessoas estejam na rua, precisa que as pessoas viajem agora que ninguém pode, mas ainda assim a turma está ali com a gente, ó, colada. Pois Com é. certeza. Estamos juntos, Dani, estamos juntos. E hoje trazendo essa ancestralidade linda que são as nossas rezadeiras, bezedeiras e parteiras. É uma cultura milenar, sabe, Dani? É uma cultura milenar. Essas mulheres existem há muito tempo. Há muito tempo. E eu costumo dizer o seguinte, se a gente partir do princípio de que, observe, a medicina, grosso modo, tem em média o quê? 200 a 300 anos de existência. Bem antes disso já nasciam pessoas. Como essas pessoas nasciam? Pela mão das parteiras. Entendeu? Nasci pela mão dessas pessoas mesmo, sabe? Das senhoras que tomavam conta. O homem é um mamífero, não é verdade? Então todo mamífero, um dia, provavelmente, ele vai parir. Não é verdade? Sim. Então precisa de alguém para auxiliar durante essa aparição. Muitos parem até sozinhos. Nós sabemos que hoje, observe, nos grandes centros urbanos, inclusive, algumas mulheres vão para os hospitais, mas lá elas parem sozinhas. Porque não tem obstetra para todo mundo. É verdade. Entende? E É lá, verdade. eu digo que fora disso aí, ou seja, nas comunidades, o que eu acho interessante é o seguinte, essas mulheres, elas não só são rezadeiras ou parteiras, elas são também as grandes amigas. E neste momento do parto, o que mais você precisa é de alguém que tenha um vínculo afetivo com você. Muito mais interessante, muito mais interessante. E eu lhe digo mais, qual é a história das parteiras e as benzedeiras e as rezadeiras? É uma história tão antiga, que para você ter ideia, durante as minhas pesquisas, Dani, eu encontrei nos anos 20 e 30 já algum registro da existência de associações que contemplavam as parteiras. Mas depois aparecem quem? As enfermeiras. Aparecem as Sim. enfermeiras. E com isso as enfermeiras começam a entrar em choque com as parteiras, porque elas tinham uma formação melhor, não é verdade? E o primeiro momento em que uma parteira foi reconhecida aqui no Brasil foi em 1834. Imagine, em 1834 nós tivemos o primeiro registro de uma parteira. Sabe onde? Numa universidade, a primeira universidade de medicina aqui na Bahia e logo após Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Então somos pioneiros. Como é que nós somos pioneiros em um assunto e deixamos esse assunto morrer? Não alimentamos essa egrégora, entende? E hoje, o que eu acho bem mais interessante é que grande parte dessas mulheres, as parteiras em particular,
elas são responsáveis, Dani, por 30% dos nascimentos nas zonas rurais ainda. Para teres ideia, sabe o que acontece? Para teres ideia, o índice de mortalidade com as parteiras é muito pequeno. É muito Elas pequeno. sabem muito, elas sabem muito. A É sabedoria, sabedoria. Ai, elas batendo verde. acompanham. Elas acompanham, Dani, do início ao final. Elas sabem as ervas que devem ser usadas. Elas conhecem o corpo humano através, ó, dá para ver essa imagem aí, das mãos. Olha as mãos da parteira. Ah, ai, que mãos lindas, mãos Pois é, mágicas. Que foto atra- emocionante. Nossa, através, que lindo, professor. através desse Ave instrumento, Maria. Dani, elas passam a conhecer o corpo humano. Então, já ouvi dizer assim, o menino está atravessado, está assim, está assado. Elas sabem, elas têm rezas, elas têm movimentos com as mãos que servem para resolver essas situações. Isso sem falar nas infusões, nos banhos, entende? Porque as parteiras, elas são tão interessantes que elas ainda mantêm aquela tradição de digamos assim, um resguardo de 42 dias. Ainda é obrigatório para elas, para as mulheres que parem nas mãos das parteiras. O o cuidado com o cordão umbilical do bebê, e elas dão esse suporte afetivo porque elas visitam as mulheres em casa. Essas mulheres se tornam grandes amigas. Então, para elas, é muito mais importante que o parto aconteça com essas mulheres do que ir a uma clínica. Até porque, quando essas mulheres chegam no interior, acontece algo interessante. Quando elas chegam, não. Quando as UPAs, digo UPA atual, né? Mas quando os médicos começam a chegar no interior, eles torcem o nariz. Eles torcem o nariz para as parteiras. Porque Só não que é científico, né? Segundo ele. isso é perfeito, Dani. Então, eles torcem o nariz. Por que eles torcem esse nariz? Porque simplesmente eles chegam lá, vão fazer, digamos que um plantão, e vão embora. E as mulheres vão ficar lá esperando o quê? O próximo plantão para parir. Eles esquecem que nessas zonas, inclusive, as mulheres parem muito mais. A informação não está tão para todo mundo como nós pregamos. Ah, hoje tem informação para tudo? Não, nem para todo mundo. Tem gente que hoje mal tem para comer. Não é todo mundo que tem acesso à TV, tem acesso à internet, como nós estamos tendo aqui. Vamos para o sertão. Vamos lá onde as pessoas estão lutando por água ainda, em pleno século XXI. Então, ou essas mulheres têm o apoio das parteiras, ou elas morrem. Ou elas morrem. Porque E elas as sabem. parteiras, elas sabem tudo. Hoje mesmo eu conversei com Tainã. Tainã nasceu, por demorar de nascer, ela ficou com problema da microcefalia. E isso tudo foi em hospital, com médico, com tudo, né? Pois Que quem sabe com uma parteira nada disso acontecesse. Porque a eu parteira, ela assisti. tem, né? Ela tem aquela, ela sabe a hora, ela sabe, e vem do sagrado a informação dela, né? É diretamente ligada, eu acho. Tem um Eu cordão acho aí. essa parte linda. Essa parte eu acho linda, Dani. Linda, linda. Essa sabedoria ancestral. E outra coisa, elas dizem assim: olha, eu me conecto diretamente com o sagrado e com a força da natureza. Eu peço apoio, eu peço apoio, eu peço força, eu peço luz, inclusive as folhas, as plantas. Eu acho isso tão lindo. Porque você percebe que é tudo tão natural, tudo tão gostoso de se ouvir, mas tudo tão difícil para a ciência compreender. Ainda bem que hoje eles já estão compreendendo as parteiras como um elemento fundamental dentro dessas comunidades. Mas por que isso acontece? Acontece porque, se eles qualificam essas mulheres, a probabilidade deles mandarem médicos ou enfermeiros para lá é bem menor também, né, Dani? É verdade, aí vai desempregar os médicos. Olha, Felinho está dizendo aqui, você tocou em um ponto fundamental, o respeito com a egrégora, com a energia que deve ser acessada. Muitas pessoas aqui, ó, Romário Moraes, diz, minha avó conta histórias lindas da parteira dela. Magher, esses saberes ancestrais estão sendo retomados com as doulas. É verdade, doulas Isso, são as parteiras modernas, né? isso. Tem mais coisa aqui, ó. Tanto, sacramento, tá, ok. Sucesso para professor Kleber. Joel Santos, Prata, minha mãe está esperando o abraço, viu? Dona Bel de Zé. 2 abraços aqui, o meu e do professor Kleber. Dona Bel, um beijo. Dona Bel de Zé. Bel de Zé, com certeza. E muitas outras pessoas aqui assistindo,
Como é grandioso saber o papel das parteiras. Obrigada por partilhar conhecimento, diz Darcy Cerqueira da Mota. Aqui também temos Igor, Pequeno Pex, todo mundo dizendo verdade. Livian e outras pessoas também que disseram já ter ouvido muitas histórias sobre as parteiras de suas mães e avós e afins. Olha, Dani, para teres ideia, uma vez, era novinho, bem novinho, bem novinho. E eu tinha vindo para aqui passar férias, né? Para a cidade. Precisamente para o Brasil, na época. E aí, o que aconteceu comigo foi muito, muito louco, porque eu fui para a ilha de Itaparica e lá ainda tinha aquela tradição de... Era um período muito diferente ainda, não tinha esse crescimento todo, esse desenvolvimento que a ilha tem hoje. E aí, Dani, em Mar Grande, imagine que loucura. Eu me lembro que eu era bem, bem novinho, e o que me impressionou foi perceber que uma senhora entrou em trabalho. Por favor. Aí o que aconteceu, Dani? Quando eu cheguei lá, o que chamou a minha atenção foi uma senhora em trabalho de parto, mas ela se recusava o atendimento pela parteira. Observe que a mãe, a avó, todo mundo dela nasceu a partir das parteiras, mas ela não aceitava. Por quê? Porque ela havia se convertido a um outro tipo de religião, que não era Umbanda, que não era catolicismo, entende? Então ela dizia, eu não posso, porque essas mulheres são feiticeiras, elas são bruxas. São Entende? maravilhosos, Pois entendo. é, são feiticeiras e são bruxas. Então ela recusou o atendimento. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, Dani, foi a óbito. Não deu tempo nenhum médico chegar. Para mim é uma das lembranças mais horríveis que eu tenho. Talvez por isso aumente esse meu desejo, sabe? Esse meu afã, esse meu desejo pelo novo, essa necessidade da manutenção da ancestralidade, do conhecimento ancestral. Talvez por essas experiências. Foi horrível. Eu digo, que coisa interessante. As pessoas não percebem o quão elas estão amparadas dentro da própria comunidade, com pessoas que elas conhecem, a se colocar à disposição de pessoas que muitas vezes vão tratá-las como talvez um bife, desculpa. Mas Como não mais tem, elas têm uma sabedoria ímpar, uma sabedoria ímpar. Aqui Davidson Paixão disse tudo. Lívia está dizendo, tema super interessante. Olha quem está aqui, Lia Chaves. Daniela, que massa, muito bacana esse assunto. Marquinhos Paulista, muito lindo o cenário ao fundo. Joel Santos disse que na família dele foram 8 e todo mundo nasceu dentro de casa. Quem está aqui também é Terezinha Cristina, Marmitas, e ainda temos aqui o advogado dos autistas, Dr. Romeu Sá, Dira Ramos está presente, aqui M. Paulo Palmares, um abraço, todo mundo aqui curtindo, Cassiano Matos, um abraço também. Tema importante mesmo, diz Dr. Romeu Sá. E de verdade não é, professor? Pois é, de verdade, Dani. A gente precisa ser de verdade. Se a gente não acreditar, nem o sagrado acredita na gente, né? Pois é. Se a gente não acredita, Dani, o sagrado não acredita. Na verdade, se você acredita que digamos assim, que você surge a partir de uma força que você não tem controle, não conhece totalmente, você ignora essa força, certamente ela vai procurar alguém que acredite. Eu costumo dizer assim, a vida, ela, como eu estou aqui, essa oportunidade que você está me dando e que o sagrado está nos permitindo trazer essa ancestralidade de forma tão visceral, com tanta propriedade, eu costumo dizer que as oportunidades são assim. Às vezes ela chega em sua porta, ela bate, mas você está tão despirocado, você está tão fora de órbita que você não percebe. E aí depois você começa a criticar. Nossa, como é que o vizinho adquire as coisas e eu não adquiro? Entende? O vizinho está antenado, ele está ligado, ele sabe o que ele quer, ele tem uma meta, ele tem um foco. Entende? Então o sagrado, ele atua assim. Então como é que a gente vai abrir mão dessa cultura afro-indígena? Porque isso é afro-indígena. Há muito tempo os índios já pariam, não é verdade? Os índios já faziam os seus rituais com as ervas, com as folhas. Eu fui benzido, eu fui rezado por muitas vezes em minha vida. Entende? Eu tive um problema de saúde na infância que, se não fosse uma grande rezadeira, eu estaria ferrado. Teve um rezador também, me lembro o nome dele, senhor João Caipó. Um homem de uma sabedoria incrível, incrível. Então, eu tenho essas lembranças afetivas lindíssimas, até porque era tão natural
Kleber sentia alguma coisa e correr para casa de Dona Pel, para casa de Dona Amélia, para casa de Dona Zá, para isso, para aquilo. Era sempre assim. Sentia qualquer coisa, primeiro lembrava da parteira. Depois a gente ia para o médico. Mas era tão gostosa essa sensação e todo mundo ficava bom. Todo mundo ficava bacana. Tudo acontecia de forma linda. Por quê? Porque eu digo, Dani, que se o mundo parasse para repensar a forma de acolher a nossa energia, nós seríamos outros. Sabe por quê? Eu costumo trazer sempre essa palavra, a egrégora. A gente precisa construir uma nova egrégora. A gente precisa compreender que nós somos do bem. Nós estamos aqui única e exclusivamente para isso. Única e exclusivamente para isso. Essas mulheres, através das suas mãos, através da sua fé, e elas não ganhavam absolutamente nada por isso. Elas não ganhavam absolutamente nada por isso. É muito interessante, elas não ganhavam. Então, comprovando que o sagrado estava ali muito mais pujante do que a gente imagina, né? com certeza, Dani, com certeza. Olha, Dani, o que as parteiras usavam? A parteira usava o quê? Uma tesoura e um tesoura barbante. normal. Ó, um barbante. Um O tubo de barbante barbante. para amarrar o cordão? E isso para umbigo. Era o que elas usavam. Ou seja, e elas sabiam o que colocava no umbigo para que não infeccionasse, para que estancasse logo o sangue, como nós costumamos falar. Sabemos que algumas coisas aconteciam por excesso de partos em casa, sem assistência até mesmo da parteira. Por quê? Muitas colocavam pó de café, muitas colocavam diversos outros elementos no cordão umbilical, e isso infeccionava. E era justamente essa infecção que chamavam de mal de 7 dias. Já ouviu falar mal de 7 dias? Não sabia disso, não. Chamava de mal de 7 dias. Então dizia assim, cuidado com o mal de 7 dias, que na realidade era o tétano. O tétano, acontecia o tétano no umbigo dessa criança. Então, e a óbito. Então existe tanta coisa bacana para ser estudada nesse universo. Nossa. E nós perdemos tudo isso aqui, ó. Sábias mulheres. Diz Sábias aqui, mulheres. sábias mulheres, saniquil, sanitização. Verdade, somos do bem mesmo. Também fui benzida por uma rezadeira. Felinho diz, professor Kleber preparou um altar com o cuidado que deve ter, harmonizando as energias. O sagrado lhe ilumine sempre, diz Zezé Pinheiro. Aqui Simone Clare diz assim, sei bem o que está falando, com certeza. Pequeno Pex pede para depois botar de novo a música. E Joel Santos diz, muito bom o tema de hoje. Felinho diz, professor Kleber, você é um iluminado. E por aí vai, todo mundo encantado. É um encantamento, né? É um encantamento. Na realidade, Kleber é luz. O ser humano, ele é luz, né? Ele se perde no meio do caminho. Durante a trajetória, ele se perde. Mas o ser humano, ele é luz. Ele veio aqui para dar certo, Dani. Seja pelas mãos da parteira, seja pelas mãos do obstetra. Ele vem para dar certo. Mas ele precisa acreditar. Ele precisa acreditar. Por exemplo, essa erva, olha, parece simples, né? Mas as mulheres, para qualquer erva ser colhida, para essas orações, existe um ritual, não é qualquer erva. Para cada tipo de reza, para cada tipo de problema de saúde, existe uma erva específica. Você não pode colher qualquer erva, entende? Nem qualquer horário. Tem que ser antes do pôr do sol sempre. Inclusive, Tô toda arrepiada. Eu conheci um preto velho aqui, seu Mário, no bairro 2 de Julho. Ele rezava através das energias da escrava Anastácia. E depois ele desencarnou, a família continuou, mas eu era apaixonada por ele. Eu perdi todo o meu cabelo quando eu era adolescente. E ele me rezava, e ele me rezava, e ele me rezava, e ele me acalmava. E foi o melhor médico, foi melhor do que qualquer coisa que eu pudesse acessar, sabe, professor? E é lindo você trazer isso de novo, é emocionante. Desculpe ter interrompido. Não fique à vontade, aqui é o nosso bate-papo, é o nosso momento. O ciclo ele funciona assim, Dani. Se não tiver a emoção como base, não é o ciclo. Então, e as ervas são isso mesmo que você estava falando, tem que ter o corpo limpo para pegar a erva, várias coisas, não é de qualquer jeito não é, professor? Pois é, não é de qualquer jeito. E outra coisa, olha o cuidado. Quando eu percebo as pessoas hoje falando em proteção ao meio ambiente, eu digo, gente, isso já existe há muito mais tempo. Agora que nós estamos no desespero para recuperar o que já perdemos.
não é verdade? Mas a rezadeira ou indígena, qualquer pessoa, quando vai tirar uma erva para benzer, toma o cuidado de tirar numa parte da planta que ela possa brotar, que ela não morra. Que ela não morra. Até porque nós somos pura energia, ó Dani, pura energia. Não é à toa que existe o reiki, dentre outras coisas, né? Dentre outros segmentos que existentes hoje. Então, as nossas mãos... já viu, tem gente que diz assim, aquele tem olho ou tem mão de seca-pimenteira. Tem gente que nem sabe. Tem gente que nem sabe e traz essa energia de secar-pimenteira. E seca mesmo. Entende? Então, as mãos são instrumentos maravilhosos. Eu sou repetitivo, que às vezes eu digo assim, observe, tem massa, que só dá o ponto, a manteiga só dissolve quando você põe as mãos, porque precisa do calor das suas mãos para derreter a manteiga na massa. Então, o ponto só chega ali. Olha a magia que nós temos. Olha que instrumento maravilhoso. Como é que a gente não respeita? Como é que a gente não respeita essa ancestralidade, essa força maravilhosa? E é gratuita. Imagine, é gratuita. Porque ela vem por merecimento. Então, até parir com a parteira é dádiva. Você precisa merecer ter essa oportunidade. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Lindo demais, lindo demais. Pequeno Pex está dizendo que tem uma escultura de um preto velho na sala. Parabéns, professor, diz Lívia. Aqui Tainã Maciel. Oi, Tainã. Atabaque Turismo, rezadeiras, detentoras do saber, ligação com o sagrado e o universo. Saniquil, sanitização, que palavras lindas, eu me arrepiei. Darcy Cerqueira, conhecimento que deveria ser discutido no ensino médio, verdade. Pequeno Pex disse que a música é linda e tia Tonha Delícias Caseiras disse que muito legal o tema. Palmas, mais palmas, de Saniquil. Isso deveria ser da escola, né, professor? Isso deveria ser tudo ensinado para as crianças, para os jovens. Olha, Dani, agora que você trouxe essa situação, foi interessante porque eu também passei pelo ensino médio, obviamente, né, trabalhando fundamental, e eu tive algumas experiências interessantes e outras horríveis. Por exemplo, uma vez eu preparei, imagina, era bem mais jovem, preparei um material bacana, fiz umas fotos lindas com as turmas e tudo, e fiz uma exposição. A escola depois me obrigou a tirar, porque tinha imagem de São João, tinha isso, tinha aquilo, tinha as bandeirolas. Detalhe, porque grande parte do alunado pertencia a outro tipo de religiosidade. Eu digo, olhe como patrimônio imaterial, olha como ele é visualizado, olha como ele é visto dessa forma estúpida. Aí eu digo, a pior coisa que existe no ser humano ainda é se permitir a ignorância. É se permitir a ignorância. Toda vez que eu percebo algo novo chegando, aguça a minha sede de busca. Aí é Google, é livro, tudo que eu tenho direito. Já tem gente que torce o nariz por torcer. Eu digo, mas qual é a base que você tem para dizer não para aquela possibilidade? Lembra? Quem é da Mário da Cruz, aquele poeta cachoeirano, ele diz assim, ele tem um poema que é todo risco. Ele diz, a possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os passos que evitamos. Certeza de que não somos pássaros, mas que voamos. Tristeza de que não vamos. Por medo dos caminhos, Dani. Por medo dos caminhos. Que coisa linda, meu Deus do céu. Oh, graças a Deus, ao professor Kleber Reis. Que coisa linda. Que coisa linda. E é verdade. Esse sentimento pulsa claramente em você. Você é uma pulsação, assim, é como se fosse um coração pulsando, sabe? E deixando transbordar e reverberando para nós todo esse conhecimento. A gente tem que ter muita gratidão a você, professor, por trazer de volta para nós essas ancestralidades, essas memórias. Eita, que live massa de Saniquil, sanitização. E hoje em dia a gente procura as rezadeiras, aqui na cidade é muito difícil, né, de achar. No interior não, mas no interior ainda tem. Ainda tem um detalhe, sabia que algumas rezadeiras, elas evitam, tem umas que benzem, né? Dizem assim, benzedeira e tal, tem umas que evitam, você sabe que muitas delas trabalham com as ervas justamente para que a troca de energia seja a erva com a pessoa. Porque a benzedeira ou a rezadeira depois precisa do famoso banho de descarrego ou fazer algum ritual para expelir aquela energia, porque ela também absorve
O ser humano faz essa troca. Então existe essa sabedoria também. Ela não está ali de peito totalmente aberto, como as pessoas dizem. Elas sabem o que estão fazendo. É por isso que muitas delas pedem que depois você leve, sabe o quê? Uma vela. Traga uma vela para acender para o seu anjo da guarda. É justamente por isso. Porque a vela, ela tem esse poder de transmutar. Não é verdade? Uma vela em um ambiente muito carregado, ela está aqui, essa chama está aqui, ela começa a queimar e junto com ela muitas outras energias vão sendo também eliminadas. É por isso que nós usamos, ó, um incensador, tá vendo? A gente faz um incenso aqui, ó. Toda vez a gente faz um incensinho antes de começar. Elas fazem por isso, para que essa egrégora seja enriquecida lindamente, para que a egrégora exista de uma forma linda. Precisamos repetir o outro, que foi a respeitar sempre. Precisamos respeitar o outro, a sua essência, e as benzedeiras traziam esse respeito e doavam seu amor e sua energia pelo outro, Felinho. Sem Pois essa é. questão do dinheiro pelo meio, né? Porque quando Isso. entra a matéria, já muda tudo, né? Já muda, já é outra questão. Pois é justamente aí que entram as doulas. Porque as doulas hoje, elas estão, digamos assim, que elas são o resultado das parteiras. Na verdade, as doulas representam as parteiras atualmente. Elas representam as Exatamente. parteiras. Só que muitas delas hoje sobrevivem a partir disso, porque precisam comer, precisam beber. Entende? Mas as mulheres que estão lá mesmo no sertão, aquelas que fazem parte da zona completamente rural, aquelas mulheres não têm absolutamente para dar. Às vezes, um parto equivale a uma galinha de presente. Uma galinha, um cacho de banana, um pouco de farinha. E aí existe esse cuidado, esse carinho e essa troca maravilhosa. Coisa Parece linda. brinquedo, mas não é. É verdade. Porque elas se conhecem. Elas constroem esse universo de forma linda, de forma leve e de forma humanizada. Hoje dizem assim, um parto humanizado. O parto sempre foi humanizado. Sempre foi humanizado. Na verdade, depois que levaram o parto para as grandes salas, até porque o nascimento, de uma certa forma, ele é um momento muito traumático. Imagine É. você estar completamente guardadinho aqui dentro, bem na temperatura ideal, na luminosidade ideal, e de repente você lida com aquele holofote na sua cara, porque você é retirado imediatamente. Tem gente que diz assim, Ele ah, chorou é saudável. Às vezes o choro é desespero. Às vezes o choro é muito mais desespero do que saúde, porque você saiu da é. sua zona de conforto. Você saiu E além completamente da disso, sua o zona. frio e todo mundo te pegando, todo mundo te. E a mãe é a última a pegar no final, né? Nos partos Com certeza. cesarianos, aqui Jacimai está dizendo, só a vela já rende uma live. Ai, rende mesmo, porque teve gente que falou assim dos pretos velhos. É tão interessante porque quando eu falo rezadeiras e benzedeiras, por que, Dani? As benzedeiras normalmente elas rezavam e faziam partos, entende? Elas rezavam e faziam partos. E as rezadeiras só rezavam porque benzedeiras só podiam ser mulheres, porque somente as mulheres faziam os partos. Os homens não podiam fazer, eles podiam até rezar, mas eles não podiam fazer partos. Por isso que existe essa diferença entre rezadeira e benzedeira. Mas existe muita coisa bacana. Então, os pretos velhos, obviamente, hoje é um ser místico, na verdade, místico, com essa força ancestral, com essa história linda, 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 e que tem muito a nos oferecer. Eu acho muito bacana, porque o preto velho, na realidade, ele representa a sabedoria. Entende? A sabedoria, aquele E a cajado. força. Com certeza, aquele cajado, tem gente, ele coitadinho, eu digo, não é o coitadinho. É porque ele se sustenta dentro do universo que ele também construiu. Entende? Muitas vezes aquele Você cajado é o sabe sustentáculo. que os pretos velhos, eles adentram regiões espirituais que só eles e os Exus conseguem adentrar. Eles têm Com uma certeza. importância incrível. Agora, a mentalidade ocidental, não sei, transformou, distorceu as religiões, as essências das coisas, e aí ficou tudo perdido. Mas os pretos velhos, eles têm uma força tremenda, assim como os caboclos, os indígenas, e essas energias todas estão aí entrelaçadas, certamente, com as benzedeiras, com as rezadeiras e com as parteiras, né? Porque trazem a vida pelas mãos, pela Com força, certeza. com Com certeza, certeza. pela força do Até sagrado. porque, até porque eu costumo dizer assim, gente, observe, quanta energia linda existe nesse universo. É uma energia linda que é emanada diariamente, anualmente, sempre existe uma emanada dessa energia. Mas o que acontece é o seguinte, Dani, nós mecanizamos demais a existência.
Você tira o tempo para contemplar o mar, para contemplar mesmo de verdade? Entende? Tem gente que chega no mar, Dani, eu costumo ver, seja Farol da Barra, Ponta de Humaitá, as pessoas estão ali, aí quando eu tá curtindo, tô, menino, que saudade, olha para o mar e diz que saudade da ilha. Ou seja, parece que tornou-se fronteiriço. Parece que criou-se fronteiriço. Por quê? Porque não vê aquilo que Roberto Carlos disse, que além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. E isso serve para a vida toda. Serve para a vida toda. Então, essa é a energia da mata, essa energia do mar, como você disse, seja os caboclos, seja os eixos. Eu acho que tudo que constrói uma egrégora que possa te absorver no sentido bacana da existência é bem-vindo. É bem-vindo. Quando as coisas... Normalmente, eu reflito muito sobre a minha existência, sobre o meu papel. Quando o Kleber tem aquele start de fazer alguma coisa, eu digo, eita, mas isso é algo muito, muito forte, pesadinho. Aí vem uma ideia em minha cabeça e eu digo, não, não. Eu acredito ser filho de uma força muito forte, sabe? De uma força motriz muito forte. Então eu digo, então, se eu estou tendo esse desejo, se vê essa ideia para fazer, eu não acredito que tenha sido uma luz do mal. Certamente é uma luz do bem, porque eu não trabalho com o mal, eu não alimento essa energia. Essa egrégora não entra no meu universo. Não entra. Eu costumo dizer que normalmente eu faço a minha faxina, esvazio a minha mochila, eu digo, isso não está bacana, deixo para trás. Entende? Eu quero levar comigo o que é bacana. O que me pertence a esse momento, Dani, é o hoje, é o aqui e agora. Entende? Com certeza. Eu tenho inúmeras pessoas na família que foram aparados, porque elas eram chamadas também aparadeiras, as parteiras. Elas eram aparadeiras. Entende? Existiam vários nomes que denominavam. Só que depois elas foram se tornando praticamente demonizadas. As pessoas achavam, porque elas mexiam com ervas, porque elas faziam os banhos, aquele banho de asseio, banho de assento. Dani, essas mulheres até costuravam depois do parto. Porque algumas mulheres rompem mais do que outras, não é verdade? Então, elas tinham essa experiência, costuravam e não tinham tétano. Por quê? Porque elas sabiam as ervas ideais para curarem. E nós sabemos que grande parte dos remédios, até alopáticos mesmo, tem como base alguma erva, algum elemento da natureza. Mas a Entende? indústria farmacêutica foi que cortou tudo isso. Com certeza. Nos adoeceu, nos trouxe paliativos, porque não é a cura, o remédio alopata, né? Aqui, Saniquil, sanitização, que energia boa. Zezé Pinheiro, a sua egrégora é maravilhosa, mestre Kleber. Elci Alcântara, querido e amado professor Kleber, você é o cara. Aqui, Pequeno Pex, Macarrão 07 do Ed tá aqui também, muito bom. Macarrão 07 tem duas coisas, viu? Livian falou tudo, professor. Felinho diz assim, o preto velho tem a força de Obaluaê. São seres magníficos. E A sabem como totua do bem. ninguém... A Totô. E sabem como ninguém manipular os elementos. Eles têm a doçura do acalanto. E ainda tem a Tabaco e Turismo dizendo, preto velho, grande conselheiro, respeito, mansinho, sabe de tudo. É assim mesmo, é por aí, não é, professor? Dani, um dia você vai conhecer vovô Maturi, ele veio, viu? Ele não é mole. Ah, é? Tem um preto velho que ele vem, ele dá conta do recado direitinho. Eu sou louca pelos pretos velhos, eu sou apaixonada, eu tenho um aqui bem na minha frente. Eu amo eles, eu converso com eles, sabe? E é de uma Porque serenidade, né, Dani? A própria imagem traz aquela serenidade, aquela coisa de sabedoria, de entrega, de alma livre, não é verdade? E de paciência, tolerância e respeito ao próximo. Os pretos velhos, eles têm essa característica que eu acho tão linda, tão humanizada. Isso é bem do sagrado, é bem do sagrado. com certeza. Agora, como é que a gente encontra uma rezadeira na cidade? Eu queria Dani, saber isso. Como é que acham a rezadeira na cidade? Quem é que sabe me dizer? pois é, para você ter ideia, no Brasil, Dani, hoje nós temos, fazer uma síntese, nós temos em média 70 mil parteiras. Imagine, no Brasil, em média 70 mil parteiras. E posso dizer que 25 a 30% dessas parteiras estão nas regiões Norte e Nordeste. Não, desculpa. 70% dessas mulheres estão nas regiões Norte e Nordeste ainda. Mas eu posso lhe garantir que grande parte não é rezadeira. Grande parte não aprendeu. Porque hoje nós classificamos, melhor, eles classificam as parteiras como tradicionais
e parteiras não tradicionais. As tradicionais são aquelas que aprendem a fazer os partos a partir das narrativas. Ou seja, a minha avó fazia parto, eu aprendi, a minha vizinha fazia. Algumas mulheres começaram a fazer partos a partir até de sonhos, de intuições. Olha que coisa interessante. Eu acho Coisa, muito né? interessante. Mas se você for hoje na cidade de Salvador, dificilmente você vai encontrar uma rezadeira. Tinha uma rezadeira ali no Largo de Santo Antônio, já não existe mais. Era uma muito bacana. Mas esta força, esta energia está sendo perdida. Está sendo perdida e isso está fazendo muito mal. Muito mal. Lembra, põe um galho de arruda aqui, ó, na orelha, que meu galinho de arruda. Sim, o Pois galinho de é. arruda, claro. Dani, observe, a arruda hoje, essa planta, ela é reconhecidamente, imagine, a ciência já compreende que ela troca energia mesmo com o ser humano. Já foi comprovado. Então a arruda passou a ter alguma visibilidade porque a ciência resolveu permitir. Entende? Mas há muito tempo que a arruda vem fazendo isso, há muito tempo que a arruda faz parte das rezas, faz parte dos rituais indígenas, dos rituais, eu costumo dizer, afro-indígenas, mas quando a ciência entra, aí ganha alguma visibilidade. Esta parte que entristece. Essa parte É. entristece a gente. É porque tem Porque, coisa que a ciência não vai conseguir explicar. É como o amor é impalpável, é como o ar a gente está respirando, mas é uma coisa que, como é que você explica, né? Então, da mesma forma, é essa magia, é esse sagrado, é esse saber, não é, professor? você falou uma coisa bacana, eu gosto muito. O amor não explica. Tem uma que, quem é que diz assim, o que é o amor, onde vai dar, parece não ter fim. Uma canção cheirando a mar, que bate forte em mim. Eu acho isso lindo. Eu digo, amor, é isso aí, é você se abrir para o mais belo que há, não é verdade? Então, mais belo do que o universo das parteiras e das rezadeiras, eu acho que neste momento, pelo menos hoje, não há. Nós estamos construindo juntos uma egrégora maravilhosa. Eu acredito que grande parte das pessoas que aqui está neste momento não vai ser a mesma. Grande parte não mais será a mesma. Porque quando você move um dedo, Dani, um dedo, alguma coisa se move no universo. Ou seja, nós somos parte de um todo. Nós somos parte de um todo. Então essa visão direcionada acabou. Ou você tem visão holística, ou seja, visão de totalidade, ou você não vai para lugar nenhum. Ou você não vai para lugar nenhum. Talvez por isso o mundo esteja como está, não é? Félix Augusto diz que tem uma arruda linda na horta de plantas medicinais. Denilson Pereira tá dando sinal de positivo. Mano Pink falou que papo bom, que papo bom. Eu conheço o vovô Maturi, diz Pequeno Pex. Silva Brito, Cristina, Monique. Pequeno Pex diz que hoje vai dormir todo positivo. E Macarrão ao vivo do Ed está dizendo que energia ótima. Félix está falando lá de Juazeiro, na Bahia, um lugar mágico também. Menina. E o mais interessante, Dani, que eu estou recebendo várias mensagens em WhatsApp, o povo gritando que está com dificuldade para entrar, viu? Por causa não Aqui. está conseguindo a internet. Ah, meu Deus do céu, é esse Pois é. horário, né, professor? Mas vamos ter muitas lives com o professor. Pronto, Professor pronto. Kleber Reis é uma infinidade de assuntos. As Tá, lives, cada live é uma aula, é uma riqueza, é um banho de energia, é tudo. Você é tudo, professor Kleber, tudo de bom, tudo de obrigado, bom. Dani. Obrigado, mas não seria metade se as pessoas, se pessoas como você não abrissem as portas, não nos permitissem aparecer. Eu não acredito em coincidência, Dani. Para mim, coincidência não existe. O que existe é providência, providência divina. As almas não se encontram por acaso. Entende? O universo está adoecido e a gente precisa realmente reformular a nossa forma de ser e de estar nesta vida. A gente precisa disso. Então, outra questão que eu acho interessante no universo da parteira é o seguinte, Dani. Hoje nós já conseguimos, inclusive eu acho que foi no governo Lula, Dilma Rousseff, nós já temos o Dia da Parteira aqui no Brasil, que não tinha. As pessoas não permitiam que elas tivessem um dia exclusivo para serem homenageadas. Ou seja, dia 20 de janeiro, no Brasil, é o Dia Nacional da Parteira. E dia 5 de maio, é o Dia Internacional da Parteira. Ou seja, o mundo reconhece o ofício dessas grandes mulheres.
O mundo reconhece. Para você ter ideia, o índice, não sei se já falei, mas o índice de morte aqui no Brasil, de crianças nascidas a partir das parteiras, é igual do Japão. Imagine, no Japão, que é um país desenvolvidíssimo, nós igualamos. Ou seja, olhe como a sabedoria ancestral, olhe como o Oriente prima, como ele preza por esta sabedoria, que nos recusamos a compreender, que nos recusamos a perpetuar. Isto é preocupante. Isto é preocupante, Dani, porque cada vez que você mata, entende? Que você mata uma parteira, que você mata uma rezadeira, você mata uma tataravó, você mata um tataravô, você mata uma bisavó, você mata a sua própria mãe, a sua própria pedra basilar. Por que você mata? Porque normalmente, geralmente, em quase todas as famílias, aconteceu uma parteira ou uma rezadeira. Quase todo mundo você não conhece, você não conheceu todo mundo. Você não sabe quem brigou para você estar aqui, quem lutou, quem derramou este sangue para você estar aqui. Então a gente precisa tomar consciência disso. É muito importante perpetuar essa história. Até porque não é só história, ela existe e salva vidas. As parteiras, as rezadeiras salvam. Elas contribuem para a cura de alguns males. Então são pessoas que estão ali, são pessoas, Dani, são pessoas que entregam a vida em prol de outras vidas. Isso é único no nosso universo. Isso é único. A gente precisa parar, a gente precisa repensar esta nossa forma de estar nessa vida. É muito importante. Com certeza. Olha quem está aqui, João Jorge do Olodum. Beijo, João. Beijo, meu filho. Vamos ter pauta com o Olodum, live com o Olodum, dia 11 de agosto. Oh, graças a Deus, que coisa boa. Felinho está dizendo gratidão, professor. Axé. Atabaque Turismo disse, Maturi é gente boa, bom de papo, adora um charuto. Tia Tonha, assunto interessante que prende a atenção, a nossa história. Pequeno Pex diz que é privilegiado por assistir essa live. Mano Pink diz que está sentindo lá a luz da vela. Tapiocaria Moraia também está aqui assistindo e muitas outras pessoas encantadas com o seu conhecimento e, sobretudo, com essa forma de explicar sobre esse negócio que é tão nosso e que ficou 11 de agosto, meu nível, uhul, diz Mano Pink. Lindo. Que figura, gente do bem, só tem gente boa, graças ao sagrado. Com certeza. Dani, deixa eu lhe pedir licença para uma coisa. Você agora vai olhar para sua live e vai contar. Tipo assim, vamos para o número 7. Conte quem é o sétimo aí, por favor. E vamos sortear uma sandália da Atabaque Turismo, que está oferecendo pra gente na live hoje. Ó. Quem é o número 7? Quem é o número 7? Pequeno Pex. Ah! Ele terminou de ganhar, Dani, uma sandália personalizada da Atabaque Turismo. Vê se cabe no pé dele, que ele é pequeno, mas ele é grande. Olha, ele é enorme. Se não der, ele vai ter que emendar. Olha aqui, ó. É uma sandália linda, Dani, da Atabaque Turismo personalizada. Oh, professor, obrigada. Que linda, que linda. Pois é. Marmelada, tá dizendo tia Tonha. Não é marmelada, não, tia Tonha. Ele mandou escolher, eu corri aqui, bati o olho, mas vão ter outros sorteios, com certeza. Linda sandália da Atabaque Turismo. Depois ele passa o contato que a gente entrega em casa. E outro detalhe, a tia Tonha fez contato conosco e disse que vai oferecer para você um docinho. A tia Tonha é essa aqui, ó, Dani. Tá vendo? Dá para ver? Tia Tonha, claro que dá para ver. Que maravilha! Está oferecendo um doce para você. Olha o seu doce. Uau! Ave Maria, o que eu mais gosto. Como ela sabe que eu adoro rocambole de goiabada, o que eu mais amo. Eu amo tudo. Vai entregar em sua residência. Depois você faz contato com a produção, que chique. Ah, professor! Com muita... Foi a minha energia positiva, diz Pequeno Pex. E Felinho tá dizendo, parabéns, Pequeno Pex, você merece mesmo. Tia Tonha, muito obrigada também. Muito obrigada a Atabaque Turismo. E obrigada ao professor Kleber, que traz ainda um presente, né?
Que coisa linda, professor. Muito obrigada. Todo mundo batendo palmas. Mano Pink, parabéns, pequeno Pex. Espero que caiba no pé dele, né? Pois é, A pois gente- é. Mas, professor, e sobre esse ciclo de palestras, você continua fazendo as lives todos os sábados? Vai fazer esse sábado também? Olha, Dani, as lives continuam acontecendo. Agora, aos sábados, às 17 horas. Neste sábado, ou seja, depois de amanhã, estaremos recebendo o Psicauã, que é um psicólogo chamado Cauã. Ele é psicólogo, ele é escritor e é professor. Estaremos juntos conversando ou brincando, porque eu sou um eterno brincante, a proposta do ciclo é essa. A nossa temática será brincar para não trincar. A ludicidade não tem idade. A ludicidade não tem idade. Vai ser este o nosso tema neste próximo sábado. Estão todos convidados. E no domingo, Dani, no domingo, teremos o quê? Teremos a serenata. O ciclo de palestra vai estar fazendo uma serenata virtual. Todo mundo vai poder entrar, vai poder cantar, vai ter um violonista lindo tocando com a gente. Vou contar a história das serenatas, a magia das serenatas. E todo mundo que aparecer vai poder entrar, contar a sua história. Vai ter hora para começar, mas não tem hora para terminar. É assim Que que vai ser. beleza. Qual é o horário de começar no sábado e qual é o horário de começar domingo? Os 2 dias, 17 horas. 17 horas, dois Sábado dias. e domingo, @ Palestras Lúdicas BA. Você já sabe que tem live Mega Power, Mega Blaster, é interessante, rica, rica com o professor Kleber Reis, viu? Por favor, todas as duas às 5 da tarde, 17 horas. Boa Dani, noite, amo vocês, deixa não eu vou mostrar. perder. Diz Laila. Oh, que linda, que linda. Qual o Qual Instagram o do professor? Instagram do professor? @ Palestras Lúdicas BA, Pascale. Palestras Lúdicas BA. Acessa aí que você vai ver que coisas lindas, maravilhosas. Olha o Terapeutas do Riso aqui, Oh, professor. Eu amo eles também. eu amo essa turma. Essa galera é muito linda. Beijo para os Gente, terapeutas do riso. Ontem eu assisti uma live linda deles com a menina. Foi coisa mais linda. Eles são lindos. E aí, Dani, eles são. tem uma outra coisa que eu ia dizer em relação ao que foi. Acho que eu me esqueci, Ah, mas você tudo estava bem. falando do ciclo de palestras lúdicas desse fim de semana. Desse Uhum, fim de pois é. semana. Isso, mas pronto, fugiu realmente. Qual seria Pequeno Pex diz que não vai perder a sua live do fim de semana, nem Pascal e todo mundo aqui acompanhando, tá vendo? Não vou perder. Terapeutas do Riso, é uma verdadeira, é uma grande rede, né, de pessoas. Olha, Dani, Na deixa eu te cabeça, falar. Olha, desculpa, aqui olha a quantidade de pontinho verde, tá vendo? Todo mundo querendo entrar sem poder, diz que a internet não tá ajudando. E aqui tem um amigo que você conhece, ele disse, Kleber, eu queria tanto ver essa dupla, a primeira vez eu entrei, assisti toda, mas fiquei quietinho. E hoje ele está dizendo que não consegue entrar de jeito nenhum, que a internet está falhando. É o doutor Márcio Pedreira, ex-diretor do PROCON. Lembra? eu lembro dele, uma pessoa excelente. Um abraço pro doutor Márcio, um abraço. Ele Um está aqui mandando um beijo. abraço. Ele está dizendo, Um eu queria tanto abraço. entrar. Ele está dizendo que queria tanto entrar para falar, para te dar um beijo, mas não está conseguindo. Muita gente não está conseguindo. Mas é o Mas horário, não, faz parte. Faz a parte. gente vai da nossa próxima live, eu acho que a gente pode marcar até um pouco mais tarde, se for o caso, a gente combina no horário, né? Mas Dani, enfim. Ó, tem um recado aqui. Vamos lá, vamos saber um pouco hum, aqui, foi que chegou uma ligação. Não, o pessoal tudo bem. liga na hora errada. Chegou uma ligação, interrompeu. Terapeutas do Riso diz que vai estar com você também. E Darcy diz assim: parabéns, professor Kleber Reis. Você é um poço de criatividade, sempre a nos surpreender com temas maravilhosos. A Tabaque Turismo diz: grande profissional é Márcio. Um abraço. Rita Santos da boa noite. Boa noite, Boa Rita. Bem noite. chegada. É, mas essa sabedoria, não é, professor? Que a gente não perca, que as pessoas mais jovens, que não conheceram os meninos aí com menos de 20 anos, todos eles deveriam ter passado por essa experiência e a maioria certamente não passou. Não Dani, passou. é o que eu digo, a maioria não passou, mas a maioria tem um pai, tem um avô, normalmente que passou. Não teve, alguém na família nasceu a partir de uma parteira. Eu posso lhe garantir que teve uma parada de uma parteira. Por exemplo, aqui, ó.
O que eu acho bonito no universo da partilha também, sabe o que é? A fé e devoção. Se você for a um altar de uma rezadeira, de uma parteira, de uma benzedeira, você vai perceber a riqueza de 30 segundos, vou fechar e abrir para a gente terminar da explanação da parteira. Vou fechar e abrir, tá? Vamos sim, Pessoal, voltem aí, peraí, que a gente termina. Um beijo, eu aguardo.